hoje falar com vocês algo muito precioso. Todos os anos, né? Quando chegam essas épocas tão preciosas como o Natal, quando chega a Páscoa, nós não podemos deixar de falar do que é a Páscoa e de entender um pouco da Páscoa. E o Espírito Santo falava muito ao meu coração ontem, quando eu parei para estudar, o que a Páscoa nos trouxe. Porque fazer referência ao que foi a Páscoa para o povo hebreu, nós sabemos, né? E eles continuam fazendo isso, até porque é bíblico, foi ensinado a eles que quando os filhos lhe perguntassem aos pés da mesa, assentados à mesa, por que eles faziam aquela festa, eles tinham que explicar e ensinar a razão. Mas o que eu quero que você compreenda hoje, à luz da Bíblia Sagrada, é o que a Páscoa nos trouxe para nós, cristãos, filhos e filhas de Deus, salvos, regenerados, lavados, transformados pelo sangue de Jesus, o que a Páscoa nos trouxe. Em João, no capítulo 8, versículo de número 12, diz assim: de novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Que essa palavra abençoe o seu coração, a sua mente e os seus pensamentos em nome de Jesus. Hoje, meus amados irmãos e irmãs, todo o povo cristão, no mundo todo, estão comemorando a Páscoa. E é muito bom saber qual é a razão e o motivo da Páscoa. É muito importante que você tenha esse entendimento da vinda de Jesus, do seu sacrifício naquela cruz. Esse ato de amor nos trouxe algo muito extraordinário. Se nós nos lembrarmos ou nos recordarmos da Páscoa para o povo judeu, aquela Páscoa, ela representava um momento marcante para a vida do povo hebreu, porque eles estiveram por 430 anos debaixo do tacão, da servidão e da escravidão do Egito. Quando José morre, o faraó que estava ali ao lado de José morre, ou seja, eles ficam ali um grande povo, uma grande nação à deriva, vem um novo faraó, e eles são escravizados por um período de 430 anos. E ao longo desses 430 anos, eles começam então, no momento, clamar ao Senhor, e você conhece a história do povo hebreu. Deus então envia Moisés como salvador, o libertador. Moisés vai ali e começa a falar, tratar com Faraó, mas Faraó não cede, porque Deus havia endurecido o coração de Faraó. Com qual propósito? Para que Deus também, antes de tirar o povo do Egito, fizesse justiça por todos aqueles 430 anos de sofrimento. Deus não simplesmente tiraria o povo, ele então executa o seu juízo sobre o povo egípcio. E aí, quando chega às vésperas da retirada do povo, Deus então dá uma ordem para Faraó, que ele fosse boca de Deus para orientar o povo. Olha a importância de você ouvir uma voz profética, de você ouvir a liderança. Deus falou ao coração de Moisés. Moisés então vai diante do povo e começa a explicar o que eles deveriam fazer. Pegar um cordeiro sem nenhum tipo de marca, sem nenhum defeito, porque esse cordeiro tipificava o verdadeiro cordeiro, que era Cristo, que um dia seria entregue por mim e por você. E aí ele orienta que eles deveriam pegar aquele sangue, como deveriam fazer aquela carne. Se a família fosse grande, um animal grande, se a família fosse pequena, se juntasse com outra família, e aquele sangue fosse passado no umbral, mais simplesmente falando, no batente da porta, sabe, em cada batente de porta, porque quando o anjo da morte passasse durante a noite, e ele visse aquele sangue que tipificava o sangue do verdadeiro cordeiro que um dia seria imolado, ele passaria, é o Pessá. Então, quando isso ocorre, quando isso acontece, é a Páscoa do judeu, que é o momento de libertação do povo hebreu da escravidão da lei. Ok? Do jugo de escravidão, melhor dizendo, de Faraó. Porém, nós não somos judeus. Nós não temos o sangue israelita.
E nós precisamos saber e ter a compreensão perfeita, total, do que é a Páscoa para nós, gentios predestinados. Nós que não temos sangue israelita, nós que não somos judeus por nascimento. Então, Cristo veio, se nós pegarmos aqui e tivermos esta compreensão, e você terá nessa noite, você vai entender que Cristo trouxe algo muito superior e muito maior para todos nós. A Páscoa que Cristo nos trouxe foi a Páscoa da redenção, a Páscoa da reconciliação, a Páscoa do perdão e a Páscoa da salvação. E isso é narrado, isso é muito bem falado, exposto na Bíblia Sagrada, e hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre isso, porque assim, ele te trouxe muitos benefícios. A morte e ressurreição de Jesus naquela cruz te trouxe muitos benefícios que você precisa ter ciência. E se talvez você que me assiste nessa hora tenha ciência disso, você precisa recordar. E se você já tem recordado, você precisa então vivenciar isso cada dia da sua vida. Porque a morte e a ressurreição de Jesus naquela cruz não foi em vão. Olha só o que a palavra do Senhor diz que esta Páscoa de Jesus nos trouxe. Porque, deixa eu explicar uma coisa, antes de Jesus, nós vivíamos como? Mortos em pecados e em delitos. Antes de Jesus, antes desta Páscoa, por causa de Adão, lembra que Adão pecou? Por causa do pecado original de Adão, o homem foi destituído de Deus. Ou seja, nós perdemos aquele acesso, espiritualmente nós morremos. Com o pecado original de Adão, o homem morre espiritualmente. E aí, você vê no período da lei que para se justificar, o homem tinha que fazer sacrifícios, abluções, pagar um preço, viver todos os rituais da lei, e o homem não foi capaz de cumprir a lei. Por isso, Deus enviou o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne, Jesus é Deus, ele habitou entre nós, ele vem, e quando ele vem para nos reconciliar. Aquilo que Adão fez através do pecado, Cristo reconciliou, nos religou com ele através da sua morte e ressurreição. Lá em Romanos 5,14 diz assim: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Ou seja, desde Adão até Moisés, o homem estava desligado de Deus por causa do pecado. E a Bíblia vai trazendo algumas coisas importantes que eu vou te explicando aqui. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, ou seja, mas eu nasci, mas eu não tinha feito nada. Pois é, por isso que o homem sem Cristo, ele nasce em pecados e em delitos. Até o momento que ele se reconcilia com Deus, ele recebe o perdão por causa daquilo que foi conquistado na cruz por Cristo Jesus. Então, mesmo você não tendo feito nada, bispo, eu sou uma pessoa que eu não faço mal para ninguém. Eu tenho uma pessoa da minha família, uma pessoa muito bem criada, nunca fez mal para ninguém. Mas todo homem, ele nasce em pecado e em delito. Nós temos que entender isso. O que tira o pecado, o que tirou o pecado foi a morte de Jesus. E quando nós o recebemos como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós nos reconciliamos com Ele. O Espírito dele vem, ressuscita o nosso espírito que está morto, e aí aquela expressão bíblica que diz assim: e os dois se tornam um só espírito. Por isso nós somos um espírito com o Senhor, amém? Porque o Espírito de Deus vivificou o nosso espírito que está morto, e hoje ele habita em nós, no nosso espírito. E olha só o que diz aqui um pouquinho mais: o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, olha, pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito de Deus como a ofensa. Olha só, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus, a nossa Páscoa, o Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo, foram abundantes sobre muitos, sobre o seu povo. Sabe o que é interessante?
nós entendermos que o único capaz de tirar o pecado foi Jesus. No velho pacto, na velha aliança, quando alguém pecava, e ele ia diante de um sacerdote, e ele ali se apresentava e apresentava os seus erros, as suas falhas, os seus pecados, o sacerdote fazia o quê? Fazia uma expiação, ou seja, ele fazia um sacrifício, ele fazia uma oferta, um sacrifício de um animal, em prol daquele pecado. Porém, o pecado não era retirado. Ele ficava anulado, cancelado por um período. Porém, a pessoa pecava de novo e amontoava este pecado com o velho pecado. Então, o pecado não saía. O pecado pertencia ao homem. Cristo tirou. Lembra que quando o primo de Jesus, João Batista, foi o primeiro a ter esta percepção. João Batista, quando se depara com Jesus vindo, ele diz: eis o Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo, que tira o pecado. Então, foi através de Cristo. João Batista pré-anunciou isso. A transgressão de Adão, você tem que ter esse entendimento para você saber, né? O pecado de Adão nos separou de Deus. Ou seja, porque Adão pecou, todos os homens pecaram. Porque Adão transgrediu, todos os homens se tornaram transgressores. Mas, louvado seja Deus, também pelo sacrifício de Cristo, pela morte de Cristo naquela cruz, Ele nos reconciliou com Ele. Romanos 5,18 diz assim: pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, a morte de Jesus, veio a graça, o cáris, a salvação sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Ele nos justificou para termos uma nova vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos são seus filhos, os eleitos, se tornaram justos. Então, por conta do pecado original, nós fomos destituídos. Agora, o que a Páscoa nos trouxe? A Páscoa nos trouxe a redenção. Através da entrega do verdadeiro Cordeiro, porque aquele Cordeiro lá do povo hebreu e todos os cordeiros que eles ofereciam como sacrifício, eles apenas tipificavam o verdadeiro Cordeiro que seria morto. 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías profetizou sobre ele, dizendo que eis que um filho vos deu, o governo está sobre o seu ombro, o seu nome será Emanuel, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. O profeta Isaías profetizou 700 anos antes, acerca de Jesus, do nascimento de Jesus, do Cordeiro Pascal, que veio para tirar o pecado do mundo. Amém? Agora, como isso acontece? Porque através da redenção, Ele nos traz o perdão. Ele nos perdoou. Em Efésios 1,7 diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue. O sangue do cordeiro, de um animal, ele tirava temporariamente o pecado do homem. Ele não justificava o homem para a salvação. Ele apenas era uma forma de aplacar, do homem se arrepender e através, se fosse de um cordeiro ou fosse de um batismo nas águas, como João Batista fazia, né? Sempre que alguém pecava, João colocava na água. Pecava, ele colocava na água. Uma vez por ano, pelo menos, era um costume da tribo dos essênios batizar nas águas as mesmas pessoas por conta dos pecados. Outras tribos tinham outros hábitos. Era um sacrifício de um animal. Então, sempre havia um sacrifício a ser entregue para dizer: nós pecamos, nós reconhecemos as nossas falhas, porém aquilo não tirava o pecado do homem, aquilo apenas aplacava o pecado por um período. E quando o homem pecava, ele acumulava, ele ia acumulando os seus pecados, ok? Agora, Cristo não. Através do sangue de Jesus, no qual temos a redenção, o sangue de Jesus nos redimiu, mas não nos redimiu temporariamente. Olha só, Efésios 1,7.
no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua glória. O Senhor nos tirou daquela condição de pecadores. Veja, você não é mais um pecador. É isso que a Páscoa te trouxe. Você não é mais um pecador, uma pecadora. Você pode pecar, eventualmente nós pecamos, porque temos uma natureza carnal, mas nós não somos mais pecadores. O que você não pode dizer é, eu não peco. Aquele que diz que não peca é mentiroso. Mas o sangue de Jesus perdoou os seus pecados, presentes, passados e futuros. O que existe agora é disciplina, correção e açoite. O que é isso? Consequência do pecado. Ou seja, se você tem uma vida deliberadamente na prática do pecado, Deus vai intervir com disciplina, com correção e até com açoite, que seria algo mais sério, que é uma morte prematura. Amém? Então o sangue de Jesus nos trouxe redenção. Quando você pensar na Páscoa, você tem que pensar nisso. O Senhor te redimiu, o Senhor te reconciliou com Ele. Através do seu sacrifício, Ele te perdoou para sempre. Nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. Bispo, mas e o povo judeu? O povo judeu não, porque eles continuam fazendo o mesmo sacrifício, vivem a mesma Páscoa, aquela que foi na saída, no êxodo, na saída deles do Egito. Esta não é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa é o verdadeiro Cordeiro que foi morto, imolado, se ofertou como sacrifício, nos justificou para sempre, nos perdoou, nos lavou, nos regenerou para vivermos a partir de agora uma nova vida com Ele. Foi isso que Jesus fez na cruz. Ele te tornou alvo mais do que a neve. Os seus pecados, que eram vermelhos como o carmesim, Ele os tornou limpos, brancos como a neve. Ele te perdoou. Então hoje você precisa se ver assim. Não se condene. Nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. Você não pode viver se martirizando. Eu sou um pecador, eu não valho nada, eu não presto, eu não tenho valor nenhum. Isso é uma mentira que o inimigo, que Satanás quer que você acredite. Você não é essa pessoa, porque Cristo naquela cruz te redimiu para sempre. Amém? Vamos ver isso na palavra do Senhor. Efésios 2:13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, estávamos longe por quê? Por causa do pecado de Adão. Nós ficamos longe, nós ficamos distantes de Deus, nós não tínhamos nada com Deus. Mas agora, louvado seja Deus, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O sangue nos reconciliou, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, ou seja, nós e Ele nos tornamos um só. E tendo derribado a parede da separação, o pecado nos separava de Deus, e Ele derrubou esta parede que era esta separação, este muro por conta do pecado de Adão, Ele derrubou, através da sua morte, da sua entrega na cruz. A parede da separação que estava no meio, a inimizade. Olha o que Ele fez. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Louvado seja Deus. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Nós éramos por natureza inimigos de Deus. Por causa do pecado nós nos tornamos inimigos de Deus. Mas Cristo nos reconciliou, diz a sua palavra. Ele nos tornou um só com Ele. Ele perdoou os nossos pecados. A inimizade que havia, Ele quebrou. Não por um sacrifício de homens, não por um pagar de preço da minha carne, não por cumprimento de alguma estatuto ou alguma ordenança da lei. Não, foi por uma entrega. Um justo morreu pelos pecadores.
o justo sem pecado se entregou por aqueles que haviam nascido em pecado. Alguém que nasceu, sabe, para viver livre de tudo aquilo que era condenação. Aquele que veio, melhor dizendo, para nos libertar de tudo aquilo que seria condenação para mim e para a sua vida. Sabe que no passado Satanás acusava. Vocês lembram o que ele fez? Ele tinha acesso, antes de Jesus, ele tinha acesso a Deus. E numa dessas vezes ele foi acusar Jó diante de Deus. Você vê isso na Bíblia. Então ele tinha acesso, ele diz, olha, esse teu servo Jó, isto foi quebrado. Ele não tem mais acesso. Satanás foi aniquilado, vencido naquela cruz. O pecado foi vencido na cruz do Calvário. E hoje você precisa se ver assim. Se você é alguém que vive se condenando, se acusando, com uma consciência te acusando, isso é uma consciência mentirosa, isso é um dardo inflamado do inimigo. Olha, você não vale nada, você pecou, você não presta, olha a sua vida, olha como você é, olha o que você está pensando, olha, repreende tudo isso. Repreende tudo isso e saiba que a morte de Jesus naquela cruz não foi em vão. Ele te justificou para sempre, te selou, te salvou, te santificou. Ele fez uma obra completa no teu espírito e esta obra é imutável. Você estava morto espiritualmente, mas Ele te deu vida. E aqui a Bíblia diz que Ele fez o quê? Nos reconciliou. Isso é maravilhoso. A Páscoa, a sua morte, trouxe reconciliação e perdão. Isso é a Páscoa do povo cristão. Não é a Páscoa do judeu, não é a Páscoa do povo hebreu, que continuam fazendo os mesmos rituais. Não, nós não temos nada com isso. Jesus veio para os gentios, Ele veio para nós. Diz a palavra, Ele veio para os seus, mas os seus não os receberam. Mas todos aqueles que o receberam, Ele os recebeu como filhos. Nós somos predestinados em amor, amados. Você foi predestinado desde antes da fundação do mundo. Havia uma obra completa para a salvação da sua vida, para nos reconciliar com Deus. Nós estávamos na transgressão. Eu nasci na transgressão, você nasceu na transgressão. Ainda que alguém tenha nascido num berço evangélico, nasceu na transgressão. E olha o que acontece em Colossenses 2,13. E a vós outros, que estáveis mortos, isto é espiritualmente, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão, pela a sua carne que jamais poderia se converter, pela incircuncisão da sua carne, da vossa carne, vos deu vida. Como que Ele deu vida? Juntamente com Ele, nos unindo, nos tornando um com Ele, perdoando todos, diga aí, todos os nossos delitos. Diga, o Senhor me perdoou de todos os meus delitos, todos os seus pecados, todos os seus erros, todas as suas falhas, antes e depois de Jesus na sua vida, já foram perdoados. Eu volto a dizer, isso não é licença para você viver no pecado. Porque um filho de Deus não vive deliberadamente na prática do pecado. Alguém que nasceu de novo não se entrega ao pecado. Se você está vivendo deliberadamente, não está nem aí, você não é um nascido de novo, você não se converteu. Você pode ter estado na igreja 1 ano, 2, 5, 10, 15, 20, 50. Você não se converteu. Alguma coisa te atraiu na igreja. Os benefícios de Cristo, a comunhão, a alegria de estar com o corpo de Cristo, porque aqui é um lugar de bênção, porque quem chega aqui recebe a bênção do Senhor e etc. Agora, quem é convertido não vive desta forma, não quer o pecado. Pelo contrário, sabe que o pecado não é bom. Agora, Ele morreu pelos nossos pecados, nos redimiu, nos perdoou. Nós estávamos espiritualmente mortos, espiritualmente desligados. E Ele, ao se entregar na cruz, nos reconciliou com Ele. Isso é a Páscoa, amados. Isso é a Páscoa do povo cristão. Agora, deixa eu te mostrar o que ela nos trouxe, porque a Páscoa nos trouxe muito mais. Apocalipse 1,5. E da parte de Jesus, João foi um profeta no novo pacto. E a palavra de Deus fala que o Senhor fala para João, para que João profetizasse, quando ele estava escrevendo Apocalipse, para que ele escrevesse as coisas que ele viu no passado, porque ele andou com Jesus, as coisas, ele estava na ilha de Pátimo, porque ele foi enviado para lá, naquela ilha cheia de rochas, na Grécia, porque não quiseram matar ele, porque ele já estava muito velhinho, então mandaram ele para lá. E Deus tinha uma obra ainda muito grande para ele, ele chega na Grécia, e Deus então revela o Apocalipse para João e diz, João, escreve o que você viu, porque você andou comigo. João, escreve
as coisas que estão acontecendo agora, e eu vou te revelar as coisas que vão acontecer. E aí, João escreve esta profecia de Apocalipse 1:5 e diz assim: e da parte de Jesus Cristo, porque ele andou com Jesus, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Ele sabia bem quem Jesus era. Aquele que, olha como ele conhecia Jesus, que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Libertou ou não libertou? Libertou, obviamente. E nos constituiu através da morte. Ele nos perdoa, ele nos regenera, através do perdão, ele nos reconcilia com ele, através deste perdão, ele nos dá a salvação, quando nós o reconhecemos como Senhor das nossas vidas, e aí ele nos torna reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós sem Cristo, um homem sem Cristo, vive em pecado e em delitos, vive segundo a inclinação da carne, vive segundo o curso deste mundo. Um homem sem Jesus não chega a lugar nenhum. Mas quando nós nos encontramos com Jesus, ele faz algo maravilhoso, e é isso que eu quero agora, nesses minutos finais, discorrer falando com você. É isso que eu quero agora, nesses minutos finais, levar você a ter esta compreensão do que é realmente, verdadeiramente a Páscoa para nós cristãos. Então, o que Cristo nos traz quando ele vem? Porque ele veio, nascido de mulher, nascido pelo Espírito, com corpo, mas sem pecado. E ele viveu, cumpriu toda a lei, os 613 mandamentos e ordenanças da lei judaica. E a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Ele só poderia pôr fim à lei se ele cumprisse toda a lei. Um contrato só pode ser revogado, ou seja, ele só pode ser anulado uma vez que ele é cumprido. O contrato havia sido cumprido. Cristo cumpriu todos os rituais e mandamentos da lei. E quando ele vai para aquela cruz, os religiosos daquela época achavam que era o fim de um falso profeta. Satanás vibrava achando que era o fim do Filho de Deus. Mas na verdade, ambos estavam extremamente equivocados. Porque quando ele vai àquela cruz, ele vai para fazer a maior obra que a humanidade pôde presenciar e experimentar por todo o mundo, por todo o infinito, por toda a nossa vida, para sempre. Que foi nos salvar, foi nos dar vida. Ele foi até o inferno para resgatar aqueles que morreram antes dele. Ele, quando morreu naquela cruz, ele foi buscar aqueles que pertenciam a ele, que estavam no inferno. Ele, quando morreu naquela cruz por mim e por você, foi para que eu e você não vivêssemos no inferno, pelo contrário, tivéssemos a eternidade com ele, salvos para sempre, chamados para reinar em vida. Ele nos libertou do império das trevas quando ele morreu na cruz por mim e por você. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso saber que nós vamos morar a eternidade com Deus. Isso é a Páscoa. Foi isso que a Páscoa nos trouxe de salvação. Bispo, isso está na Bíblia. Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É vida espiritual, é vida para Ele. Nos quais andastes outrora. Nós andamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Nós vivemos segundo o pecado do Espírito que agora... Esse Espírito não atua mais em nós, ele agora atua nos filhos da desobediência, naqueles que não pertencem a Deus, naqueles que não são de Deus, entre os quais também nós andamos outrora. No passado nós andamos, há muitos filhos de Deus ainda andando dessa forma, mas nós vamos pregar a palavra, eles vão ouvir a voz de Jesus, eles vão reconhecer a voz de Jesus porque eles são ovelhas e eles vão se reconciliar com Deus e eles vão ter também esta nova vida que a cruz, que a Páscoa nos trouxe. Por isso que nós temos que pregar, por isso o meu esforço em falar, por isso a nossa dedicação do nosso ministério em estar nas mídias, nas televisões, em todos os canais, na internet para o mundo inteiro, para que todos os filhos de Deus saibam
que eles não precisam viver como escravos no mundo, porque o mundo tipifica o Egito daquela época. Se você que está me assistindo agora, está aí vivendo escravo do pecado, você não precisa ser escravo do pecado. Se você que me assiste agora, toma medicamento pesado para dormir, você tem passado apuros na vida, está com síndrome do pânico, com depressão, sabe, com sentimentos de morte, com desejo suicida, eu repreendo isso em nome de Jesus. Porque Jesus morreu naquela cruz para que você tivesse vida. Para que você tivesse vida. Receba a vida que Ele tem para você. Receba a nova vida. Se alguém que é um filho de Deus está aí, sabe, por conta do pecado, de uma falha que cometeu, afastado dos caminhos do Senhor, hoje se reconcilie com Deus. Peça perdão. Peça perdão pelos seus pecados, porque naquela cruz Ele já te perdoou. As consequências dos atos, dos erros, você colherá, mas Ele estará com você, Ele vai te ajudar, Ele quer que você se reconcilie. Foi isso que a Páscoa nos trouxe. Saber que nós não estamos mais sozinhos, que nós não vivemos mais segundo o curso deste mundo, entre os quais também todos nós andamos outrora no passado, segundo as inclinações da nossa carne. Naquela época nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos naquela época, amados, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas, o versículo 4, mas, tem um mas aqui, pera lá. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Olha a nossa condição. Olha o que o amor de Deus fez. Olha a nossa condição, olha o que o amor de Deus fez. Versículo 5. Olha o que o amor de Deus fez por nós. E estando nós mortos em nossos delitos, nas nossas falhas, no nosso pecado, nos deu vida juntamente com Cristo e pela sua graça, por este ato de entrega, de amor, o Cordeiro Pascal que foi entregue por nós, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou espiritualmente e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A conta foi paga. A nossa igreja Cristo Vive de São Paulo colocou hoje uma notinha, se você não viu, depois veja lá, na igreja Cristo Vive de São Paulo, no Instagram deles. Tem uma nota fiscal, um cupom fiscal falando lá, pecado e etc. Vai uma lista de coisas. Pago, está pago, está pago. E no final da conta está zero. Jesus pagou a sua conta. Você não tem que pagar dívida nenhuma. Não, eu tenho que fazer um jejum muito forte, eu tenho que fazer uma campanha, eu tenho que sofrer, eu tenho que me penitenciar. Para eu pagar, o preço foi pago. Agora, no novo pacto, na nova aliança, o justo viverá por fé. O que eu preciso fazer agora, bispo? Crer, confessar, viver de acordo com os princípios bíblicos, viver em conformidade com a palavra, se sujeitar à palavra do Senhor, viver em conformidade com o que a Bíblia ensina, porque Ele carregou os seus pecados. Em 1 de Pedro 2,24, carregando Ele mesmo em seu próprio corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, olha a sua condição hoje, mortos para o pecado, você morreu para o pecado. Bispo, mas eu peco. É óbvio que nós pecamos porque temos uma carne, mas você está morto para o pecado. Sabe aquele pecado original, aquele pecado que te separava de Deus? Ele morreu, você está morto para aquilo, você não tem mais parte com aquilo. Nós pecamos porque temos uma natureza carnal, e aquilo que o homem planta, ele colhe na carne. Mas o pecado original, o pecado que nos separou, o pecado que Satanás poderia te acusar de dia e de noite diante de Deus, esse pecado não existe mais. Ele perdoou cada um dos nossos pecados, amados. Presente, passado e futuro. Você precisa receber isso e acreditar. Você precisa entender, carregando Ele mesmo sobre o seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a sua justiça. Bispo, o que me trouxe a Páscoa? Ele te trouxe cura. Por suas chagas, diz o versículo 24, de 1 de Pedro 2, fostes sarados, o Senhor te sarou. Sabe, a Páscoa trouxe o quê? O que a Páscoa me trouxe? A Páscoa trouxe cura física, a Páscoa trouxe cura mental,
A Páscoa trouxe cura emocional e a Páscoa trouxe cura espiritual, uma vez que ela nos reconciliou com Deus. Espiritualmente nós estávamos mortos. Ele nos deu vida, Ele nos curou, Ele nos reconciliou pela sua Páscoa. É isso que a Páscoa te trouxe. Agora, a Páscoa para nós não é o primeiro domingo do mês de abril. A Páscoa para nós é todos os dias, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Todos os dias é Páscoa para nós. Ao contrário do povo judeu, nós precisamos entender que todos os dias para nós é Páscoa, porque todos os dias Cristo habita em nós. Em todos os dias as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Todos os dias nós estamos assentados em lugares celestiais com ele, conforme está escrito na sua palavra. Lá em Hebreus 12, 23, fala o que ele nos trouxe, fala sobre a salvação que ele nos trouxe. Olha só, e a igreja dos primogênitos arrolados no céu. O que significa isso? O seu nome está escrito no livro da vida, de lá ninguém pode tirar. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Ele nos aperfeiçoou para sempre no Espírito. No Espírito você é perfeito. Na carne temos fraqueza. Na carne temos debilidade. Mas espiritualmente nós somos perfeitos. Porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus em espírito. O seu espírito está pronto. O seu espírito é perfeito. É Ele que subjuga a tua carne, é Ele que te mostra o pecado, é Ele que te faz entender aspectos desta vida. O homem espiritual que está em você é que faz você ter a sabedoria de Deus. O homem espiritual, a mulher espiritual que está em você, faz você compreender onde está a cilada do inimigo, aonde Satanás está atuando, aonde tem a pata, o dedo, a mão do diabo. É o teu eu espiritual. Espiritualmente você está pronto, você é perfeito, você é perfeita, você é um com o Senhor. Por que eu sou perfeito espiritualmente, bispo? Porque o Senhor habita no seu espírito. Você é um com o Senhor. Você é um ser espiritual, que vive num corpo que tornará ao pó, e o teu espírito, a tua essência, voltará a Deus. Torna, por que torna? Porque vai voltar. Tornar é retornar a Deus que o deu. Deus te criou, quando você nasce, por conta que você recebe um corpo, por causa do pecado de Adão, o teu espírito morre, então você vive segundo o curso deste mundo, vivendo segundo os ensinamentos do diabo. Muitos mentiram, roubaram, mataram, adulteraram, fizeram coisas terríveis, mas há um momento em que Jesus deixou, isto é a Páscoa, as 99 em segurança, e foi atrás de você e eu, que estávamos perdidos, e Ele nos reconciliou. Porque quando Ele morreu naquela cruz, Ele morreu por mim, por você e por aqueles que ainda vão nascer. Os espíritos que vão chegar aqui, que vão receber um corpo físico, que são filhos dEle, que vão passar por essa terra e que também o reconhecerão como Senhor e Salvador de suas vidas. A obra é perfeita. Bispo, como Deus sabe tudo isso? Ele conhece o futuro, Deus não conhece o futuro. Deus não conhece o futuro, Deus é o futuro, porque Deus está lá. Deus não sabe o que vai acontecer, Deus está lá. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e o será para sempre. Ele é onisciente, Ele tem a ciência de tudo, Ele é onipresente, está em todos os lugares, Ele está no futuro, Ele é o futuro. O futuro pertence ao Senhor. Nós temos que compreender estas coisas, amados. Que nós não temos nada a ver mais com o diabo, porque o diabo vai me pegar, porque fizeram macumba para mim, bispo, porque Satanás vai fazer e acontecer. Satanás não vai fazer acontecer nada na tua vida, amado. Não, bispo, porque eu tenho medo de macumba, porque uma pessoa olhou com olho gordo para mim. Olho gordo em cristão não pega. Se você pensa assim, me desculpe. Você está assistindo muita televisão, muito canal evangélico, você não tem que assistir. Bispo, eu tenho medo porque tem gente que olha com olho gordo, com seca pimenteira, com sal grosso, arruda, não sei o que lá. Meu, você, amado, o que é isso? Ele nos libertou, diz a sua palavra, em Colossenses 1,13. Olha o que a Páscoa me trouxe, bispo.
Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele te libertou. Sabe o que a Páscoa te trouxe? Libertação. Sabe o que o povo hebreu recebeu na Páscoa deles? Libertação. Sabe o que eu e você recebemos de Jesus para sempre? Libertação. Do império, daquilo que era imperador, que imperava na minha e na sua vida, Ele nos libertou disso. E a palavra diz que Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é espiritual. Nós não estamos mais no pecado, nós estamos espiritualmente prontos. Nós pertencemos a Deus. Nós estamos numa posição que o diabo não pode nos tocar. Nós estamos num reino inabalável, protegido pelo próprio Deus, aonde o mais valente amarrou o valente. Espero que você esteja entendendo. Olha, manda aqui para mim, se você está entendendo. Olha aqui, Marival, estou vendo aqui Marinils, a Frank, Renato Rodrigues. Manda aqui, manda. Estou entendendo, bispo, é isso mesmo, é verdade. Manda aqui para mim, para eu saber que você está comigo. Ó. A Ivanete, manda aqui para eu saber se você está comigo. A Elisete, manda aqui, que eu quero saber se você... A Márcia Guiar, olha aí, Patrícia, manda aí, eu quero saber se vocês estão entendendo tudo isso aqui. A Andressa, Anjos, quero saber se vocês estão entendendo isso que Deus está falando. Porque Deus te libertou do império das trevas. Deus nos libertou para sempre. Olha o que diz Apocalipse. É isso aí, é verdade, é isso aí, a Nilza Ferreira, a Grazi, é isso aí. Vamos interagir aqui com o bispo. A Jorge, amém, Karina Fagundes, amém, é isso aí. Se eu quero ver você interagindo comigo, vamos compartilhar esta mensagem com mais pessoas. Olha só, Apocalipse 5:9. E entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Amados, entoavam cânticos dizendo: Jesus, o Senhor é Deus, o Senhor morreu, o Senhor ressuscitou, o Senhor tem poder de abrir o livro, o Senhor tem poder de salvar todos os povos, os gentios somos nós, povos, tribos, línguas e nações. Os gentios predestinados, espalhados por todos os povos, todas as nações, todas as tribos do mundo. Eles foram alcançados por esse ato de amor de Deus. Louvado seja Deus. Você foi salvo por graça naquela cruz, meu amado. E quando isso acontece, você tem que se alegrar. E para o nosso Deus, os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. O que a Páscoa me trouxe? O direito de reinar sobre a terra. Eu quero agora, nesses 5 minutos que eu tenho finais, falar exatamente sobre isso. Como que eu vou falar? Como que eu vou entender isso, bispo? Você tem um chamado para reinar em vida, espiritual e na terra. Você já está sentado em lugares celestiais, ou seja, não há como, é irreversível a tua salvação. E você aqui na terra, você vai reinar, você vai mostrar todos os dias o que Jesus fez por você. Por que Deus quer que eu e você reinemos em vida? Para que todos vejam, para que todos saibam e para que todos testemunhem a Páscoa, que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cumpriu o seu chamado, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia e vive para sempre. E hoje eu e você temos o direito de reinar em vida. Mas bispo, isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia? Sim. Ele te comprou, ele pagou a conta. Lembra que eu falei da notinha? Ele pagou a conta, está zerado, você não deve nada. E agora você tem que, como nova criatura, reinar em vida. Paulo fala sobre isso em Romanos, no capítulo 5, versículo 17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, Adão, reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça, nós, e o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, pelo sacrifício de Cristo. O que a Páscoa me trouxe, bispo? O direito de reinar em vida. Ele nos tornou novas criaturas, nós estamos assentados, nós temos um assento nas regiões celestiais. O que significa isso? Nós temos a nossa cadeira cativa no céu. Você não precisa comprar, você não precisa pagar, você não precisa barganhar, você não precisa jejuar para ter isso, você não precisa vigiliar para ter isso, você não precisa pagar o preço, fazer campanha para ter isso, não. Jesus pagou.
A minha, tua cadeira, entenda pelo Espírito, por favor, está paga. Ele pagou a conta, Ele pagou o preço. Ele me comprou a mim e a você do mercado de escravos, onde nós estávamos mortos em pecados, em delitos. Foi para isso que Ele veio. Ele não tinha pecado. João Batista, quando vê Jesus, ele já faz esta referência: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele veio para tirar o meu e o seu pecado. A conta era muito alta, nós não seríamos capazes de pagar. Nenhum homem até então havia cumprido a lei. Ele fala isso para os religiosos, para os fariseus. Quando eles estavam ali oprimindo as pessoas, ele diz: Moisés vos deu a lei e vocês não a observam, vocês não são capazes de cumprir a lei. Muitas vezes ele disse: vocês são como um sepulcro calhado, sabe, bonito por fora e podre por dentro. Por fora cheio de cal, pintado, branco, lindo. Por dentro, podridão. Escute-me. Entenda isso no teu coração nessa hora. Você é uma nova criatura. Lavado, perdoado, regenerado, regenerada pelo sangue vertido por Cristo Jesus naquela cruz. Esta é a Páscoa do povo cristão, do povo gentil em todo o mundo. É o Cristo em nós, que é a esperança da glória. É o Emanuel, o Deus conosco, que morreu e ressuscitou. Que através daquele sacrifício, o que a Páscoa me trouxe, bispo? O que a Páscoa me trouxe? Segundo aos Coríntios 5,17, e se alguém, eu e você, está em Cristo, e nós estamos, é nova criatura. As coisas antigas já passaram todas elas. Eis que se fizeram novas. Ele nos tornou herdeiros da promessa. Ele nos tornou, amados, novas criaturas. Você tem que dizer para você: eu sou uma nova criatura. Quando vier uma consciência de pecado, pecador, você é pecador, você fala: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu não sou pecador, eu fui perdoado, eu falhei, eu pequei. Quando você, bispo, como que eu recebo agora a reconciliação e o perdão? Quando você pede perdão para Deus, quando você diz: Senhor, eu pequei. Lembra o filho pródigo? Senhor, eu pequei. Pai, eu pequei contra ti, pequei contra os céus, pequei contra a terra. Quando você se arrepende, quando você pede perdão, Ele te perdoa. Através do perdão, quando nós temos um coração humilde, contrito a Deus. O soberbo não. O arrogante, Deus mói, Deus quebra. Agora, quando você é humilde diante de Deus, você diz: Senhor, eu pequei, eu errei. Amado, você vê a redenção dos seus pecados. Bispo, mas se a pessoa é arrogante e é um filho de Deus, ele vai passar por disciplina, correção e açoite. Porque os pecados já foram perdoados. Mas vai viver ali, sabe, passando um estreito com Deus. Mas quando nós, sabe, falamos e deixamos o pecado, amados, o Senhor entra com a misericórdia e amor automaticamente. Amém? Você é uma nova criatura. Você é um herdeiro. Sabe que você é um herdeiro e uma herdeira? Do quê? Das mais de 7.000 promessas da Bíblia Sagrada. Você é um herdeiro. O que a Páscoa me trouxe, bispo? Uma herança. Uma herança para a salvação. Uma herança para uma nova vida. Uma herança para viver uma vida vitoriosa nesta terra. A Páscoa te trouxe, além de tudo isso, salvação. Te trouxe vida espiritual. Te trouxe proteção. Há anjos de Deus guardando você, a sua entrada e a sua saída. A tua vida espiritual, através da Páscoa, o Senhor te deu sabedoria para viver, para crescer. A Páscoa nos conectou novamente com Deus. A Páscoa trouxe tudo isso. Olha só, e a saber, diz Efésios 3,6, e a saber que os gentios são co-herdeiros, somos herdeiros. Como? Estamos na mesma herança, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. A promessa para o povo judeu, nós somos co-participantes desta promessa. Os mesmos direitos que um judeu tem, nós temos. A mesma bênção que foi decretada sobre o povo judeu está sobre a sua vida. A mesma herança que tem um povo judeu descendente de Abraão está sobre você. A mesma herança de Isaac e Jacó é a mesma herança que eu e você temos direito.
Por isso reinaremos em vida. Por isso o ímpio amontou para depositar aos nossos pés. Por isso as janelas do céu se abrem e bênçãos caem sobre a sua vida. Por isso que quando nós plantamos, nós colhemos. Porque a bênção de Deus está continuamente sobre nós. E agora, com um aspecto muito melhor, porque é muito superior, a graça é muito superior à lei. Por quê? Porque a lei depende do homem, a graça não depende do homem. A graça dependeu de Jesus e Ele, por amor, nos perdoou, por amor se entregou por nós, por amor Ele nos deu uma nova vida. Amém? Bispo, o que a graça me trouxe? O que a Páscoa me trouxe? João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Foi isso que a Páscoa te trouxe, vida em abundância. João 12:46, para eu encerrar. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todos aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Bispo, como tudo isso se manifesta? Quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Quando nós nos reconciliamos com Ele. Quando você que está me assistindo agora, que nunca teve um contato com Deus, não conhece a Deus, mas ao ouvir esta palavra, sentiu Deus falando ao seu coração, e você está aí agora dizendo, eu quero este Jesus, eu quero esta nova vida, eu quero esta libertação, eu quero me libertar dos pecados, eu quero me libertar dos meus pensamentos errados. Você que está me assistindo agora, que estava aí pensando bobagem, talvez sem direção na vida, talvez alguém agora desesperado por conta da empresa, não ter a receita para pagar os funcionários, talvez alguém aí desesperado me assistindo agora, que não sabe o que vai ser do seu futuro, sem trabalho, sem emprego. Olha, Jesus morreu por você, para libertar você de toda essa escravidão, para te dar uma nova vida, um novo futuro, um novo rumo, para fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Talvez alguém que agora me assiste diga, bispo, não me falta nada financeiramente, mas eu estou aos pedaços emocionalmente. Eu sou um fracasso emocional, espiritualmente eu não sei quem é Deus, eu não conheço Deus, mas eu estou aqui para te dizer, Ele ama você. Ele quer te dar uma nova vida, porque naquela cruz Ele morreu para que isso acontecesse. E como isso acontece? Basta você reconhecer e você orar nesse momento comigo e dizer, Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Basta você dizer agora, Senhor, eu te recebo, eu quero, Pai, a tua vida em minha vida. Basta você reconhecer que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, que Ele é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que salva. Basta você o reconhecer como Senhor e Salvador da sua vida. Basta que você diga, Senhor, perdoa os meus pecados. Eu reconheço cada um dos meus erros e das minhas falhas. Me perdoa. E eu te recebo, Jesus. Não é aceitar, porque Ele não é mercadoria para ser aceita. É receber Ele na tua vida. Faça essa oração nessa hora. Fale para Deus, Senhor, eu te recebo como Senhor da minha vida. Mas se você é alguém que está desviado, mas se você é alguém que já fez esta oração um dia, se você é alguém que está desacreditado da igreja, se você é alguém que está desacreditado dos homens, se você é alguém que deixou que a carne prevalecesse, que a voz de Satanás entrasse nos seus pensamentos, se você deixou que a sua vida fosse para a ruína, se você se afastou da vontade de Deus, peça perdão ao Senhor nesta hora. Diga a Ele, Senhor, eu pequei. Eu agi errado, eu deixei a minha carne prevalecer, eu agi de forma equivocada, Senhor, eu pequei. Peça perdão e Ele te perdoa. Peça perdão, se reconcilie com Deus, para que você desfrute de tudo aquilo que Ele conquistou por você na cruz. Talvez sua vida hoje esteja paralisada, os teus sonhos estejam paralisados, você está vendo coisas acontecerem na sua vida que não aconteciam antes, porque você se desviou do foco de Deus, mas hoje Ele te quer de volta. Ele quer se reconciliar com você. Ele quer trazer alegria de volta ao seu coração. Você não precisa mais de medicamento para dormir. Você não precisa mais, sabe, de nada disso para poder viver. Você não precisa da pornografia. Você não precisa do pecado. Você não precisa do adultério. Você precisa de Jesus. A Páscoa trouxe toda essa bagagem, toda essa herança, todo esse direito de nova vida. Foi isso que Ele conquistou por você. Eu vim como luz, Ele é a luz que ilumina e nos tira da escuridão das trevas.
Em Efésios 5:8, Paulo diz: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, e nós devemos andar como filhos da luz. Ande como filho da luz. Olha, amados, quando o filho pródigo voltou para casa, ele estava imundo, ele estava cheio de pecado, ele havia arrebentado com a vida, ele estava arruinado. Mas quando ele volta, e ele pede perdão, o pai colocou um anel no dedo dele. O pai colocou uma sandália nos pés, porque só escravos andavam descalços. E o pai colocou uma sandália, colocou uma capa sobre ele e disse: este é o meu filho. Deus quer que você viva como um filho. Talvez alguém que hoje esteja comendo migalhas, as migalhas são para os cães, disse Jesus, mas os filhos se assentam à mesa e desfrutam do melhor desta terra, porque quando Cristo morreu por você naquela cruz, foi para isso que Ele morreu. Isso é a Páscoa. A Páscoa é uma nova vida. A Páscoa é ser feliz de verdade. A Páscoa é ter alegria no coração todos os dias. A Páscoa é ter paz para viver. A Páscoa é o amor de Deus implantado no teu coração. Isso é a Páscoa, amados, esta é a Páscoa. Essa é a Páscoa de Jesus. Foi por isso que Ele nasceu. Foi por isso que Ele morreu. E foi por isso que Ele ressuscitou. Para que você tenha vida e a tenha em abundância. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Aleluia! Oh, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Você pode dizer isso? Diga aí, escreve aqui, Deus é bom. Deus é bom, você é filha mesmo, Grazi, Frank. Olha aí, somos filhos do Deus Altíssimo. Olha aí, Denilson, Leonardo, louvado seja Deus. Deus é bom demais. Ângela, Cristina. Oh, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressões que sejam. Amado, vem o que vier. Todo dia é Páscoa, porque Ele habita em você. Ele habita em você. Nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor, a Páscoa do povo cristão, que é a ceia do Senhor. Nós vamos participar desse momento. Se você tem aí o pão, se você tem o vinho, se você tem o suco de uva, participe comigo nesta hora da ceia. Eu vou pedir que me tragam aqui os elementos da ceia. Aleluia. Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida e a sua também está nas mãos do nosso Jesus, que vivo está. Ele está vivo, Ele vive. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Graças a Deus. Você vai participar aqui comigo, Bispo Amada? Venha cá, minha querida. Mas eu bem... Olha como uma bispa está bonita. Eu sei. Graças a Deus. Naquela noite que o Senhor Jesus foi traído, a sua palavra diz que Ele tomou o pão nas mãos, deu graças, partiu. Ele partiu aquele pão. E diz a palavra do Senhor que Ele deu aos seus discípulos. Aquele pão representava o seu corpo, a sua carne, o cordeiro que seria imolado, que seria sacrificado. O pão representava o cordeiro, o corpo. Quando Cristo morreu naquela cruz e se entregou por mim e por você,
foi para que hoje nós pudéssemos estar aqui dizendo: somos novas criaturas, a graça de Deus me basta, somos dependentes de Deus, somos filhos amados. Foi por isso que Ele morreu naquela cruz. Ao comer este pão, nós vamos mais uma vez recordar que não foi em vão. Você sabe que qual é a diferença de Jesus para tantos outros profetas? É que todos os outros morreram e continuaram mortos. Jesus morreu, mas ao terceiro dia, ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele vive. Não podemos procurar entre os mortos aquele que vive. Muitos vão a Israel e entram no túmulo, e o túmulo está vazio, porque Ele ressuscitou. Comamos, seguros de que nós recebemos uma nova vida através de Cristo Jesus. Comamos todos. Eis o Cordeiro de Deus, disse João, que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus vertido naquela cruz, derramado em favor de muitos, nos redimiu e nos reconciliou para sempre com Ele. O sangue de Jesus é o antídoto para uma nova vida. O sangue de Jesus é o sangue que sara. É o sangue que traz o perdão. Nós temos um cálice agora nas mãos, você tem na sua, eu tenho nas minhas, que simboliza tudo isso. Eu quero te dizer que este sangue te lavou para sempre. Por conta deste sangue você foi perdoado, cada um dos seus pecados. E nós vamos todos os dias, ao comermos o pão e bebermos o cálice, recordar a morte e ressurreição do Senhor, até que Ele venha, porque Ele voltará. Bebamos em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus, pelo amor com o qual o Senhor nos amou. Obrigado porque do status de pecadores recebemos o status de justo. O status de escravo, recebemos o status de livres. O status de viver debaixo da maldição, recebemos a bênção. O status de estarmos destituídos de Deus, nós recebemos o status de sermos chamados filhos de Deus. E é assim que nós somos, é assim que viveremos e jamais abriremos mão do teu amor, do teu sacrifício, da tua vida em nossas vidas. Por isso eu declaro que a graça, a paz, a misericórdia e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dirija você e toda a sua família por um mês de abril repleto de bênçãos. Eu abençoo agora em nome de Jesus cada dia do mês de abril, que ele seja próspero, que ele seja de paz, com saúde, praga alguma chegará à sua tenda, o mal que intentar contra você cairá, toda arma forjada contra a sua vida não prevalecerá, o Covid não chegará à sua casa, aqueles que foram infectados, Senhor, serão curados, serão restaurados, restabelecidos, porque o sangue do Cordeiro está sobre as nossas vidas. Cada dia deste mês de abril serão dias de abundância, serão dias de prosperidade, mesmo diante do caos, de todas as dificuldades, a sua saúde será perfeita, a bênção estará sobre a sua vida, a proteção de Deus, o mal não chegará à sua tenda. Deus vai dirigir você e a sua casa em cada dia deste mês. Abençoamos o mês de abril, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia! A Ele, somente a Ele, todo louvor, toda honra